onda, estão indo na onda, estão indo na onda. Não há estudo, não há coisa nenhuma, não há nada que cheire a plebiscito, que seria o mínimo de você saber o que a população quer. Aqui o único plebiscito que foi feito no Brasil foi sobre desarmamento e não deu o resultado que o Lula queria, ele jogou no lixo. Perguntou? Perguntou, aí o seguinte, o cara falou, não. Então tá bom, mas eu acho sim, então tá bom. Você no restaurante, você fala assim, você quer chá ou café? O cara fala, café. Toma chá. Isso, exatamente. É aquela companhia aérea, né? Low cost, low fire, assim, o senhor vai querer jantar. Aí eu disse, quais são as opções? Sim e não. Sim ou não, né? Exatamente. É o que vi. O que chegar aí é que você come. Você vai comer ou não. Né? Pois é. Então, realmente, Então, o que a gente trabalha num processo de aviltamento do trabalho, de satanização do funcionário público, de destruição das instituições. As instituições estão sendo destruídas, a polícia está sendo destruída, as Forças Armadas estão sendo destruídas, e eu fico vendo os militares bobo alegre. Eu já falei para muito coronel, falei assim, daqui a 10 anos você está com um trombone e um caldeirão naquele Exército da Salvação, vai ser o que vai sobrar para você. Você não vai ter nada. Você não vai liderar nada, você não vai chefiar nada, você vai ser descartado. Aí o cara faz um acordo de proteção mútua com os Estados Unidos, transforma vocês em guarda nacional, tá? Dá uma espingarda de chumbinho para cada um, igual aquela do Paulo Cogos, e bota aí vocês marcha soldado. Vocês ficam aí, vocês estão enterrando o futuro de vocês. Vocês estão aceitando tudo isso aí. Mas isso daí é o seguinte, é porque falta... O que acabou no Brasil foi... Não precisa ser aquele nacionalismo louco, desvairado, doente, não. Mas o cara perdeu o sentido de unidade. O brasileiro vive o dia. O carpe diem. Tudo isso daí é um modelo que emana da economia. Tudo é um modelo econômico. Toda guerra é econômica. Concorda? Lógico. Toda guerra é econômica. Querem os nossos bolsos. Exatamente. Toda guerra é econômica. Quando você chega no final... Você sabe de uma coisa? Tudo isso que você falou, o chinês tem uma palavra para isso chamada Baizuo, que é esquerda de branco. Eles chamam isso de esquerda de branco. Esquerda de branco para eles. Eles acham que essa visão das democracias ocidentais, essas pautas todas que não levam a nada. Nada. O chinês ele se preocupa com uma coisa, é família e prosperidade. Isso. Eles não estão preocupados com essas coisas do Ocidente, não. Eles chamam isso aí de esquerda de branco. Falam, essas coisas não vão levar a nada. Exatamente. Não vão nada com isso. É o pseudo-marxismo intelectual brasileiro. Aqui a gente vive de nichos. Tem o cara que é neoliberal, ANCAP, que acha que consegue viver em algum lugar sem Estado. Eu já debati com alguns ANCAP aí, não tem nem graça. Não tem nem graça, porque a falta de argumento deles é total. Não tem... Tem um corte que meu com o Paulo Cogos que foi engraçado, o pessoal cortou, né? Porque foi muito rápido, foi muito cínico, que ele começa a se apresentar, sou Paulo Cogos, isso, aí e fala assim, assessor parlamentar, aí o Rodrigo seria assessor parlamentar, eu falei, já está na teta do Estado. Aí corta isso, tem uns 15 segundos, 20 segundos, ficou muito engraçado esse corte, por causa disso. O cara chega e fala parte de uma utopia, que é o seguinte, que você não precisa de Estado. Ô Rubão, essa turma que fala que no Estado não é necessário, quando quebra um banco, a primeira coisa que eles fazem é correr pro Estado. Claro. É a primeira coisa, nós vamos salvar o banco. Subprime. Olha o que está acontecendo com esse negócio do Banco Master aí. Olha o que está acontecendo. É sempre assim. Não, o Estado não presta, mas deu o caso da Subprime. A Subprime quebrou. Os Estados Unidos quebrou em 2008. Foi a maior transferência de renda do setor público para o setor privado da história da humanidade. Eles imprimiram 5 trilhões de dólares. Dá o contexto. O que aconteceu? Subprime, o que aconteceu? Crédito barato, dinheiro abundante e você tem que fazer o dinheiro circular. Então, o que aconteceu? Você comprou isso aqui, deu 5 milhões nisso aqui e o banco
liberou, depois você nem vem pagando certinho, o banco liberou. Tinha Google em Miami que tinha 3 casas. Dançarina foi aquele colapso imobiliário. Aí é o seguinte, aí o cara liberou, não, pode pegar mais 5 aqui. Tá. Aí ele sem pega... comprovação, sem... Não, aí ele pega aquele crédito e vende para outro. Aí aquele vende para outro. Trem da lei. Tá? Aí depois vem um grupo e começa a vender seguros para aquilo. Aí vem outro que faz o resseguro, o outro resseguro. E quando chutaram o pau da barraca, não tinha nada. Mano. Tá? 19 trilhões de dólares da poupança do povo dos Estados Unidos foi pro ralo. Por quê? Porque começaram a não pagar. Não, foi furo. Foi tudo de ralo abaixo. O pessoal perdeu tudo. Cara. O cara perdeu tudo. Então é o seguinte, o governo federal aportou, foi lá e falou assim, liga o botão aí, imprime 5 trilhões de dólares. Os caras imprimiram 5 trilhões de dólares, praticamente 3 PIB brasileiro. Mano. Aí o que os caras fizeram? Pegaram aquele dinheiro a custo zero, botaram no balanço e dividiram o prêmio de bônus. Os CEOs saíram com jatinho. Arrebenta. Ali é o seguinte, ali é o ponto de ruptura. Os Estados Unidos já não vinha bem. Porque o que aconteceu? Eu falo o seguinte, a queda do muro de Berlim e o fim da União Soviética. O fim da União Soviética foi a pá de cal, não só na União Soviética, foi na comunidade ocidental. Porque é o seguinte, você perdeu a referência de tiro. Está aqui um homem de mar e guerra, você perdeu a referência de tiro. Você não tem mais onde atirar. E você está com o navio. O que aconteceu? Dia 26 de dezembro de 1991, o regime soviético acabou. Acabou o comunismo. Ganhamos. Triunfalismo sem fim. Isso, né? Ganhamos o quê? Nós ganhamos o quê? Realmente, a Rússia dobrou o joelho. Quase que acabou. O Putin é o cara que faz o gol de empate aos 49 do segundo tempo. Porque antes dele o pessoal... Não, porque a Rússia... Gorbachev, não, aquele período de perestroika... Não, aquilo foi o equívoco geral. Qual que era a ideia deles? Era a ideia... Toda capitalista... A ideia dele é o seguinte, a ideia é que o que acontece? Aquilo ali era uma cortina, efetivamente. As maiores riquezas do mundo, a tabela periódica, tudo estava ali dentro. E não era dividido com ninguém. Os caras queriam entrar. Isso aí são grupos sionistas, transnacionais, que andam aqui, andam na Faria Lima, andam em Wall Street, andam pela Europa. É o que a gente chamava antigamente de circuito Elizabeth Arden, que é Nova York, Paris, Londres. O movimento financeiro ficava em Londres, aquele lado social. É o pessoal que manda no mundo. Que é o pessoal que sugar países. Tem um livro muito bom, aquele do John Perkins, é o velho jogo do capitalismo. E eles falam como é que isso funciona. Funciona na prática. Não é só isso que nós estamos falando. Não, eles são destruidores de países. Destruidores de países. O processo é multitentacular. Ele começa de várias formas. Ele começa com a sua novelinha. Tipo? A novela começa já a ensinar costumes. Ah, tá. Eles começam culturalmente. Começa com a igreja neopentecostal, se você deixar um exemplo aqui brasileiro. Por quê? Porque é uma dominação? Sim, é um rompimento. Doutrinação. É um rompimento. Você está rompendo o tecido social. Você tem o Brasil, historicamente, é um país cristão, e era, vamos dizer assim, impermeável. Você não conseguia furar essa bolha cristã. Porque aqui no Brasil tinha uma imensa maioria católico e uma massa também importante protestante. Aí eles criaram o neopentecostalismo. O neopentecostalismo, quando você vai para dentro dele, você descobre que ali tem tudo, menos cristianismo. Inclusive, eu escolhi um menino que tem aí um tal de Miguel. O Pastor Mirim. O Pastor Mirim. Eu estou destruindo ele. Eu estou destruindo ele. Eu comecei. Fui eu que comecei há uns 2 ou 3 meses atrás. Agora todo mundo está batendo. Aí comecei. E todo programa meu eu coloco 2, 3 vídeos de igreja neopentecostal.
A minha igreja é boa, é ruim, é fácil você saber. Você entra dentro dela, o cara só fala em dinheiro, em te tomar dinheiro, em passar a perna em você, tentar te vender um pedaço do céu. O cara, você pega um bandido igual aquele Silas Malafaia. Você vê o cara chegar para o pobre miserável da igreja dele, pedir 10% do que o cara paga de aluguel para a sementinha da casa própria, um cara desse tem que ser empalado, cara. Historicamente, um cara desse tem que ser empalado. Então é o seguinte, mas voltando à vaca fria, isso daí é multitentacular. Tem ataques rápidos, que o pessoal chama de ataque soviético, porque é um ataque rápido, e tem o ataque multitentacular. Um país igual ao Brasil, você não consegue fazer um ataque rápido. Então nós estamos aí, com essa nova república, com tudo isso aí, nós temos neopentecostalismo, nós temos uma imprensa corrupta e vendida, nós temos colunistas vendidos, a opinião vendida. A música virou lixo, acabava de falar aí, não escuto música. Eu escuto música do passado. Não só aqui, né? Lá fora também tá um lixo, tá uma porcaria. Agora, aqui acabou. Aqui você é o quê? Anitta, Pablo Vittar, Azul Caneta, inclusive outro cinema dia, caiu também. Né? O cinema caiu todo. Então é o seguinte, começa aquela doutrinação, começa aquele processo de doutrinação em que você começa a romper. Porque isso daí é um modelo vencedor que vem de Roma. O melhor jeito de você governar é dividindo. Não é dividindo o governo, é dividindo o adversário. Tá? A sociedade fica fraca. Né? Exatamente. Aí o que aconteceu? Eles queriam entrar dentro da... Eles queriam destruir a União Soviética. E destruíram. A União Soviética acaba em 91, as 15 ou 17 repúblicas se separam, mas ainda fica a Rússia porque a Rússia tinha quase 22 milhões de quilômetros quadrados, né? E ela passa para 17.100, ainda é o maior país do mundo, mas perde população, que ela via ser o terceiro país mais populoso do planeta. Inclusive a Rússia hoje tem problema de gente, de pouca população. Há programas de incentivo à fertilidade, porque a população é pequena. 145 milhões de habitantes, um país que é o dobro do tamanho do Brasil. Tem menos população que Bangladesh, que é do tamanho de Santa Catarina. Enquanto Bangladesh tem gente demais, lá tem de menos. Então esse ataque que foi feito foi para tomar tudo que tem lá. E os números extrapolaram. O cara vivia num apartamento do governo. No dia seguinte, ele não sabia onde ele morava, ele não tinha mais emprego. Imagina o caos. As petrolíferas vendidas a preço de banana. As aciarias. Lembra aquele caso do Khodorkovsky? Isso. Que ele tinha uma fortuna, ele era o homem mais rico da Rússia. 14 bilhões de dólares. Ele comprou, o grupo dele comprou as petrolíferas russas, né? E ele dominava aquilo. Um belo dia, o avião dele pousou em Irkutsk, na Sibéria. As forças especiais entraram lá, ele foi pra cadeia, puxou 10 anos de cana. Na hora que ele saiu, ele tinha uma fração do dinheiro dele. Hoje ele mora na Alemanha, opositor ao Putin. Mas foi assim que o Estado retomou o controle da economia. Por exemplo, a Rússia, em 1999, o número de homicídios na Rússia é em torno de 100 mil. Nossa. Um país com uma população menor do que a nossa. O país estava descambado. Existia um projeto de dividir a Rússia em 17 países. Os Estados Unidos e o pessoal estava tudo na porta, já com a caixa de ferramenta para desmontar as armas nucleares. Iam acabar, extinguir. Os Estados Unidos ia virar a única superpotência do mundo. E o Putin entra... E o Putin é um grande traidor, né? Por quê? É porque ele traiu a causa. Ele era um continuador. Ele lá foram aqueles... Essa turma, ele chegou lá, quem colocou ele foi essa turma, para ele continuar o desmonte. E ele botou pele de cordeiro e aceitou. E foi quando chegou lá, e aí pegadinha do malandro. Tem vídeo na internet, aquele vídeo da reunião dos caras. Isso. Então é o seguinte, ele chegou lá, o principal, Roberto Marinho, que botou ele lá, eu esqueci o nome dele. Acho que é o Berezovski, não era? Foi o que morreu... Acho que o Berezovski. Não era aquele que tinha uma parte de um time aqui no Brasil?
Eu sei que tinha, porque morreu vários, tá, Rubão? Morreu Não, lá o pessoal deu azar pra caramba. Deu azar. Lá o pessoal morre de tudo quanto é jeito. O pessoal lá tem uma tara por pular de prédio antes de gramar. Exatamente. Tomar veneno, comer comida envenenada. Não, mas lá eles gostam muito Pular de prédio. prédio. Pular de prédio. Fulano pulou do prédio. Nacional. Esporte nacional. Olha lá mais um pulando de prédio lá. Vai ali, olha, pulou fulano. Aí você vê quebrar o recorde. Aí é o seguinte, hoje a Rússia tem 7 mil homicídios por ano. Caiu em 95% o número de homicídios. Agora, como é que tratou as gangues de Moscou? Moscou é a maior megalópole do mundo. Então é o seguinte, aquilo ali era tudo loteado. Você chegava naquele... Tipo... no cemitério... Facções, assim? Lá é máfia. E tá? dominavam então, áreas... Dominavam tudo. Lá é o seguinte, você chegava naqueles cemitérios, Sim. como eles viviam em guerra, tinha cara que tinha Ferrari em cima da sepultura, outro foi enterrado com a Fat Boy, todos eles com uma Harley Davidson, né? Então é o seguinte, tudo aquilo ali. Esses caras, por acaso, começou um grupo lá, o Comando Cinza, e simplesmente os caras foram dizimados. Não perderam nem tempo com cadeia, não. Foram dizimados. O que acontece? O Putin entra para continuar o processo. Vou te botar aí, pegaram, você vai ser eleito presidente, fica tranquilo. Eu não sei nem se ele foi eleito, se aquilo ali já não foi uma maracutaia, tá? Mas ali o povo não sabia para onde ia, na miséria. A única coisa que aconteceu com a Rússia é que as Forças Armadas se fecharam em núcleos, em cidades, e se mantiveram isoladas. E o Putin veio de um grupo desse, que todos eles são oriundos da extinta KGB. O Putin era coronel, né? Tenente-coronel da KGB, e ele ficava em Dresden, na Alemanha Oriental. Ele fala alemão até hoje. Aí o Putin vai lá, faz carreira política, sobe, vai lá, vai infiltrado, e ele entra como um Zé Ninguém. Ele entra como um pau mandado para continuar o trabalho. Quando ele chega lá, aí ele falou assim, nós vamos investir nas Forças Armadas. Aí há o grande divisor de águas. O grande divisor de águas acontece com o submarino Kursk. Inclusive, Kursk, eu vou pegar alguma numeróloga, vou falar com a Tânia ali, numeróloga lá do meu grupo, para ver o que tem essa palavra Kursk. Que Kursk tem uma incisão na história tão grande. Kursk é a virada da Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Tá? Kursk é a virada da Rússia. E Kursk agora é o fim da Ucrânia. Porque o fim da Ucrânia aconteceu agora em Kursk. 75 mil perdas lá. Dizem que a Rússia está escondendo números para não criar um problema posterior com o fim daquilo tudo. Dizem que é muito pior. Só um ataque a semana passada de sistema TOS A1. O sistema TOS A1 é uma barreira, só que ele usa bombas termobáricas. Tá? E a bomba termobárica tem uma coisa. A bomba termobárica, ela não há explosão. Aquele negócio de você ver um buraco, uma cratera, não existe. Ela simplesmente faz um forno de convecção, faz uma esfera, um forno de convecção, que é a temperatura praticamente do Sol. Em torno de até 5.000 graus. Ali é tudo pulverizado. Quem tiver ali dentro daquele negócio ali... Mas que área que ela atinge? Não, não é muito grande. Mas só que o TOS o cara lança 200. Ah, tá. Isso, eles acreditam em barragem, né? É barragem de fogo. Barragem. De artilharia, está aqui o especialista. Tá? Então é o seguinte, a semana passada, numa frente lá, eles dissolveram 1.200 soldados ucranianos. Não adianta procurar se tem brasileiros, tem japoneses que se dissolveram. Ô, Rubens, você sabe que eu ouvi falar isso? Quem contou foi um jornalista brasileiro que teve em Kiev. Diz que eles estão cremando muita gente em Kiev por causa do problema dos cemitérios, que não tem local para colocar. A Rádio Europa Livre, desculpa te interromper. Nada, à vontade. Ela fez um vídeo. Você pode até colocar uma hora pro pessoal. Eles filmaram de drone os cemitérios. É uma coisa de louco.
Eu passei. Passou assim, ao passar uns 15 cemitérios. É um negócio de louco. Tá? E cada um com bandeira. Aí o que está acontecendo? Eles estão suprimindo lá. Porque o pessoal também fala, por que não derruba o Zelensky? O Zelensky é o clássico ditador. Ele tem uma guarda pretoriana movida com o dinheiro que o Ocidente manda. A Ucrânia estruturalmente já é corrupta, braba, já faz parte. Ela nasceu no meio da corrupção. Tem um amigo meu de infância que foi cônsul lá na Ucrânia e ele falou assim, cara, a gente não pode nem chamar de corrupção, é normal. Se você sentar num lugar, a mulher do cafezinho já vai dizer para você que ela arruma um negócio se você der alguma coisa para ela. A mulher te serve um cafezinho, você veio aqui ver o quê? Fulano, você quer uma ajuda? Separa o meu aí. Estruturalmente. Então o que acontece? Voltando lá atrás só o Kursk. O Putin chega, abre o cofre, sai voando de lá 4 traços e 3 baratas. Não tinha nada. Aí o que ele faz? Ele ali naquela altura do campeonato já vê os chineses com dinheiro e os chineses com deficiência armamentista. Aí ele faz a única grande manobra militar naval da história da Rússia. De 91, isso foi em 2000, 10 anos, ele faz a primeira grande manobra. Aí o que acontece? Ele bota lá a nau capitânia deles, que até hoje ainda é historicamente Pedro Grande, o cruzador, coloca a alta cúpula chinesa lá e ele tenta começar a vender armamentos. E o primeiro que ele tenta vender é o torpedo Skal. É um torpedo que consegue viajar a 500 km por hora dentro d'água. Porque ele tem um sistema chamado de supercavitação. Ele voa dentro de uma bolha de... Tem aquele negócio de você pendurar uma cenoura na frente do burro. Eles fizeram isso. Eles conseguem fazer uma bolha de gás na frente, não me pergunte como, uma bolha de gás na frente do... Porque o Ocidente todo tentou e não conseguiu. Né? Faz uma bolha de gás na frente do torpedo e o torpedo viaja no ar. Nossa. Não tem a resistência da água. Então ele consegue isso. Aí eles era o menino dos olhos. Né? Aí foram lá fazer o teste. E o submarino Kursk, que é um submarino da classe Oscar II, que agora foram desmontados e transformados em Belgorod, que é o submarino que carrega o Status 6, que é um drone submarino que carrega uma bomba de até 100 megatons. Meu Deus. O negócio é feio. O negócio é feio. Os caras foram para a guerra aplicada. O pessoal não existe parâmetro, tá aqui um especialista da área, não existe parâmetro entre o que você está vendo na guerra da Ucrânia e o que a Rússia tem de armamento. O que é muito mais do que ela está usando? São mais de 30 escritórios de projetos de armamento distribuídos por toda a Rússia. E assim, o que ela não está usando isso? Nada. Não, você olha o mapa das indústrias deles ali, não fica concentrado. Que nem aqui está tudo em São José dos Campos. Isso, Caiu uma bomba ali. Exatamente, acabou tudo o projeto. Tem uma no Ural, outra em São Petersburgo, outra no Ártico, outra ali próximo do Mar Negro, outra em Vladivostok. É tudo espalhado. Cidades que a gente tem notícia que a gente não pode confirmar, que cidades que não existem. Cidades no meio da Sibéria que não existem. Oficialmente não existem. E a gente não pode confirmar, porque não tem nada disso. Então é o seguinte, o que acontece? Eles chamam o pessoal, assim, agora nós vamos mostrar para vocês um torpedo desse. Aí, sempre desde a Guerra Fria existe a paquera. Quando há uma manobra, 2 submarinos inimigos, normalmente, acontecia de lado a lado, vai para lá para paquerar. E o que aconteceu? Fizeram uma manobra ousada. Afundaram o Kursk. Se você vê todos os livros de história, tudo vai ver, o Kursk sofreu um acidente. O Kursk sofreu um acidente. O Kursk sofreu um acidente e explodiu e matou a tripulação inteira. Só que ele não sofreu um acidente. Ele tomou um torpedo do submarino Memphis, se não me engano. Tinha um submarino inglês e um negócio... A alegação que existe em off é que seria
o submarino americano achou que iria ser atacado e atacou primeiro. Mas oficialmente não tem nada disso. Agora, eu tenho foto lá no meu arquivo, onde você vê a entrada. Esse submarino? Nunca mais perca vendas com o checkout que mais converte da Shopify. Diga adeus aos carrinhos perdidos e aproveite ganhos em todos os canais. Tá na hora de vender mais? Tá na hora da Shopify. Faça um teste gratuito agora. Acho que é o curso que sim. Não sei se é o curso. O brasão, ele tinha acho que ele tem um brasão na frente. Ele tem um brasão na frente. Esse vitral que tem ali é padrão. Todo submarino russo tem. Tá? Aquilo não é quando ele está mergulhado, não. É quando ele está em cima que eles têm aquela posição ali. Todos eles têm aquilo ali. É típico, tipo... se você achar... Isso daí é a frente cortada. Isso foi cortado, tá? E é o seguinte, do outro lado tem uma foto dele que dá para ver a entrada do torpedo. Sim. O torpedo é um Mark 48, com cabeça de urânio empobrecido. Então ele tem uma marca característica. Procura mais foto dessa daí que vai aparecer. Isso daí, olha, ela tá vendo lá o que o comandante falou? O brasão. O brasão ali na frente. Esse submarino hoje, eles pegaram 2 submarinos desses, fizeram um. Jumborizaram, aumentaram ele e ele carrega 6 Poseidon. Pô. Tá. Depois, qualquer coisa, se o pessoal quiser, a gente explica o que é Poseidon. Então é o seguinte, tá aí. Ele tomou são ogivas? Não, o Poseidon é um drone. Esse aí. Pô, esse aí. Bonitão, né? Esse aí. Tá? Isso aí fica 6 meses embaixo d'água. Enquanto um submarino normal, o cara tem que economizar oxigênio, tudo. Esse aí tinha academia de ginástica, tudo. Você podia. Eles têm. Imenso. Você precisa pensar em diminuir o estresse da população, da tripulação. Então lá tem tudo. Ou então é o seguinte, normalmente o submarino clássico, o cara fala assim, ó, no seu quarto de folga, você deita e descansa, que é para não gastar o oxigênio. Aí não. Aí é à vontade, é festa. Tá? Então é o seguinte, o que aconteceu? Esse submarino aí deu como acidente. E o Putin estava estressado, mandou o pessoal para lá e foi para o Mar Negro tirar 1 semana ou 2 semanas de férias. Ele estava no Mar Negro. Aí vem a notícia. Que o Kursk teria sofrido um acidente. Só que para ele já veio estratificado que foi ataque, que foi isso, que foi aquilo outro. Todo mundo pensou, nos dias subsequentes, o que aconteceu? Tem sobreviventes lá embaixo. Aí todo mundo se apresentou. Tinha 16 mísseis nucleares nele. Tá? Tem 16 silos nele. Aí é o seguinte, todo mundo, a Holanda, a Inglaterra, todo mundo ofereceu e não aceitou ajuda de ninguém. Não ajeitou ajuda de ninguém. Morreu todo mundo lá embaixo. É aí que o cara tem que ser estadista. Não adianta ser bonzinho e dizer assim, eu vou poupar minha população porque o Brasil não pode entrar em guerra porque nós somos um país pacífico. Falou assim, aqui não entra ninguém. Aqui só entra russo. Não tem condições de tirar os caras lá de baixo. Fazer o quê? Morreu todo mundo lá embaixo. Os 19 que sobreviveram, que foram para a popa. Aí começou a imprensa de lá, arregaçar. Ele fechou o Estado-Maior em todo mundo. Na época, todo mundo na merda, arrebentado. Ele deu 150% de aumento para todo mundo, na canetada, botou todo mundo para fora. Agora vocês sentam aqui comigo. Aí tem até uma coisa muito engraçada, que tem um vídeo clássico disso aí, que o Ocidente o que faz? A primeira coisa que a imprensa faz, pega alguém e iconiza. É a mãe dos submarinistas, é o pai disso aqui. Aí tinha uma mãe lá que era mais exaltada e a imprensa já ia logo direto nela. Já estavam para derrubar o Putin. Aí é o seguinte, aí chegou uma enfermeira, chegou outra, a enfermeira veio, dá-lhe uma injeção na frente de todo mundo. Ela tá passando mal, vambora. Acabou. Imprensa, tapa na cabeça, aí todo mundo aqui. Vai ser desse jeito aqui. E nesse momento, o que
que rola, que a gente não encontra escrito em nenhum lugar, mas todo mundo que foi para a mídia russa e procurou e achou, foi que o que aconteceu? O Putin pegou o telefone vermelho lá, o bate-fone, virou para o presidente dos Estados Unidos e falou assim, cara, se deram mal, eu não tenho mais nada a perder. Os 2 submarinos estão rastreados, um inclusive foi atingido, chegou a soltar a boia, tem a foto da boia dele de emergência, tá? Falou assim, estão rastreados, eu vou afundar os 2, e se precisar eu meto a mão aqui e vai tudo pro saco. Vai eu, vai você, vai todo mundo. Tá? Não tem essa conversa. Não senta daqui, conversa, moral da história, botaram 40 bilhões de euros na mão dele. A fundo perdido que ele nunca pagou. E foi ali que ele começou a reestruturar a Rússia. Aí começou a pegar esse Roberto Marinho, que botou ele lá, botou para escanteio, foi para a Suíça. Acho que teve uma mulher que encostou com um guarda-chuva nele e morreu no dia seguinte. Esse negócio de bater guarda-chuva na gente é um perigo. Tá? Aí começou isso aí, olha. Começou a gente em Madagascar. O milionário russo morreu. Aí é o seguinte, começou a caça às bruxas. Aí o que acontece do outro lado? O padrão de vida. E aí outra coisa que ele fez também. Ele sabia que as Forças Armadas dele estavam enfraquecidas e corrompidas. Ele faz um projeto plurianual que vai até 2007, se não me engano, que ele passa as Forças Armadas russas de 1,5 milhão de homens para 700 mil. Qualidade, não quantidade. Ele diminuiu em 70%, por exemplo, para poder o pagar número. Melhor? Não, para ter treinado. Ah, tá. Ter equipe boa. Então é o seguinte. Ele deve ter visto que estava inchado. Estava inchado. É? Ele cortou 70% do cargo de oficialato. Para cada 1.000 oficiais, 700 ele botou na reserva, acabou com tudo. Inclusive, quando o Kursk, quando é afundado, ele pegou todos os mortos do Kursk e deu a maior pecúnia já dada na história da Rússia para um militar que morreu em combate. Ah, é? É. Ele sabia que ele fazia. Ele matou os caras lá. Mas era matar ou morrer. Era matar ou morrer. É o que eu falo. Cara, a última coisa que eu quero fazer é comer um churrasco e tomar uma cerveja na casa de um estadista. Por quê? Porque se ele precisar me matar, ele vai me matar. Isso é dispensável. Não, ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. O estadista é o cara mais magnífico que existe para um país. E é a pior coisa que você pode... Você vai ser amigo de um cara que é o seguinte, cara. Ele só vê resultado. É. Ele só vê resultado. Ah, tem 19 lá. Aí se você pega um cara aqui, se pega o Lula ou o Bolsonaro... olha só, tem uns garotos morrendo lá, e aí, gente, vamos lá. Aí o Lula, companheiro, não podemos deixar eles morrer. Aí, aquela demagogia toda. Meu amigo, pragmatismo. Olha só, é militar, é posto de combate e vai morrer. Acabou. A gente não vai mexer em nada. Acabou. A história do Brasil é feita de uma porrada de lapsos criados, sem entrar no mérito da questão, por causa disso. Ah, eu estou pensando nas criancinhas, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo. Aí você imagina só. Agora vamos para os números frios do estadista. Ele tinha 100 mil mortes por ano, assassinatos, no meio de gangue do descalabro. Eu imagino que muitos desses caras eram mortos por militares de folga que estavam duros, sabiam a arte de matar, faziam tudo isso aí. Hoje ele tem 7 mil. Ele está há 25 anos no poder. Vamos dizer que ele tenha conseguido essa média ponderada só durante 10 anos. Bicho, ele economizou 1 milhão de vidas. É. Então os números jogam a seu favor. Aqui o cara deixa de tomar uma ação porque não é por causa disso, por causa daquilo ali. É aquele negócio, como é que eu vou ficar na foto? O estadista não pergunta isso. Ele está pouco ligando. Existe uma celeuma, existe uma história muito grande, sabe? A ida do homem à Lua. Sem entrar no mérito da questão, existe um argumento lá. Se o homem não tivesse ido à Lua, a União Soviética era a primeira a denunciar isso. Sim. Sim. E aonde que ela ia denunciar? Como assim?
Aonde que ela ia imprensa. denunciar? Em que imprensa? Imprensa toda comprada, cara. Que Mas imprensa? Que imprensa imprensa? dela. Não, mas a imprensa dela só passa lá, você não Mas vê. nem nessa saiu. Não, olha só, sabe por quê? A visão que eles têm da gente, do mercado, é totalmente diferente. A China é a mesma coisa. Eles estão pouco se Eles não se lixando. importam. Eles estão pouco Com a se lixando opinião- porque é a opinião da gente. É mesmo? É, totalmente. O que é a China? Por exemplo, eu faço um programa que parece que é viés russo. Eu estou falando a verdade. O comandante, a gente é chamado de Russete. Porque a gente chega para o povo aqui, que é bombardeado pela Globo, bombardeado por todo mundo, e a gente fala a verdade. E a verdade é pró-Rússia. A verdade é pró-China. A verdade é contra esse modelo que só causou dor, destruição e exploração do nosso A povo. pessoa sofre e vive na miséria no Brasil porque ela apoia justamente as coisas que oprimem ela, Exatamente. que são coisas que a gente denuncia. Aí a gente denuncia. Aí fala assim, vocês são Russete, vocês são isso. Cara, se fosse isso, eu e o comandante estaríamos com uma olerite boa. Cada um estava recebendo aí $50 mil por mês para a gente fazer isso. Então é o seguinte, nós nunca recebemos nenhum obrigado. Nem eu quero que ele me dê obrigado, não. Que eu estou falando a verdade. Ali a gente está fazendo a verdade. E o povo... Então, aí é o seguinte, para a Rússia importa se o homem foi à Lua ou não foi? Inclusive, Rubem, tem gente que fala, não sei até que ponto que é verdade, eu não tenho como dizer. Isso. Mas diz que aquela quebra da barreira do som do Chuck Yeager em 47, diz que a Rússia já tinha quebrado. E ele eu já ouvi falar isso aí, não sei até que ponto que é verdade. Isso. Não vou cravar. Tá? porque... Mas se você olhar, só te interromper um minutinho. Se você olhar as pesquisas de jato russo nos anos 50, estavam bem à frente dos Estados Unidos. Bem à frente. Então, Até hoje. Até hoje. Até hoje. Tudo que voa, comercialmente, aqui tudo é ligado para o comercial. A aviação comercial ocidental é infinitamente superior a deles. Ah, com certeza. Tá? Mas até por causa de mercado. Só que a militar não é. e Será a que não situação é? da Não, aviação, será? Não. né? Não Os é. Estados Unidos, será que condição. não está na frente, não? Não, muito atrás, mas muito atrás. Você está falando da Então, chinesa ou da tomando da uma Rússia? lenha dos Houthi pé de chinelo lá no IEM, agora perderam outro avião ontem, outro jato. que a Rússia tem? A gente sabe o que ela tem? Ela sabe o que a gente sabe o que ela quer que a gente saiba. Mas o mais moderno a gente não sabe. Não, avião mas o que ela tem já é o suficiente. Ela tem, Qual por que exemplo... é o avião mais... o militar mais tecnológico dos Estados Unidos hoje em dia? Seria o F-35, que como avião é uma porcaria. Controverso pra caramba. É uma porcaria. O que bate com ele no... Não. O que acontece? São famílias de aviões. F-30. Pra ele colocar, eu quero ver... O F-35... Coloca a foto do F-35. Bota a foto então. do F-35 aí. Tá. Ele foi usado onde? Não, o F-35, o F-35 é um avião que usa uma tecnologia que inclusive foi criada na Rússia. Ah, é? É, a tecnologia stealth. Tá. Que é... o americano é igual aquele pobre que fica na moda. Esse daí é o F-35. Tá? Ele usa um motor, ele tem um sistema de vetoração de empuxo que ele consegue levantar voo na vertical. Mas não tem quase carga nenhuma. A quantidade de carga dele é mínima. O poder de carga dele é mínima. Ele, teoricamente, ele tem... Todo avião, ele tem uma designação que é chamada assinatura. O que é isso? Assinatura é o tamanho que ele aparece no radar. Ah, é? É, o tamanho que ele aparece no radar. Então existe uma coisa chamada assinatura. Ele tem uma assinatura muito baixa. Isso quer dizer o quê? O radar, teoricamente, pega ele como se fosse um beija-flor. Sério? É, tá. Aí é o seguinte, tudo bem, é um beija-flor, mas como o comandante falou, um beija-flor quase com tanta arma quanto um beija-flor. Não. Aí é o seguinte, você leva... Ele também não tem um poder destrutivo grande. Ele não tem... Não, e outra coisa, ele tem um problema seríssimo como avião. Ele... De manobra? Ele numa coisa, ele numa situação que não existe praticamente hoje em dia, mas pode acontecer, numa situação dogfight, ele é inferior aos nossos Tiger 2. É 1 contra 1? É, 1 contra 1, campo visual. Tá. É o seguinte, ele é inferior ao nosso Tiger 2, que é da década de 50, o Super Talon. Tá? Ele, num dogfight, ele perde para um MiG-21. Caramba. Tá? Aviões totalmente ultrapassados. Então é o seguinte, ele não é um avião de excelência em aviônica. Problemas... Tá? O pessoal em castelhano chama ele de falhas 35.
O número de aviões dele. E eles têm um anterior a esse, que teoricamente é bem mais potente, que é o F-22, o Raptor. Só que o Raptor é o seguinte, ele tem uma taxa de disponibilidade de voo, janela de voo muito baixa. O que é uma janela? Janela de voo é o seguinte, a capacidade que o avião tem de atacar, voltar, receber manutenção e voltar a atacar. Porque as pessoas olham a almanaque. Esse avião aqui é bom pra caramba. E qual é a capacidade de reentrada dele de trabalho? A remissão. É o seguinte, esse daí é o Tiger 2. Esse daí é o Northrop F-5E Tiger. É que a FAB tem. Esse daí é o que a FAB tem. É um avião, é um short. Bonitão, avião, hein? Muito bonito. Ele é pequeno. Ele, como avião puro, ele é mais veloz do que aquele outro e mais manobrável do que aquele. Mas ele tem função stealth também? Não. Stealth é chamada geração 5. Tá. Porque o avião... Esse daí é um avião geração 3. Aquele triangular lá dos Estados Unidos, aquele não pegou? Qual? Aquele que é um triângulo também não, você tá falando da B2, a asa voadora? Outro projeto. Aquele é outro projeto, aquele é um bombardeiro. Tá. Aquele é um bombardeiro. Aquele ali também usando tecnologia stealth. Isso. Aí eles começaram tudo, até sabonete stealth tem lá. Eles pegaram fragata stealth, cruzador stealth, tudo isso aqui. As fragatas stealth custaram bilhões, trilhões, tá tudo jogado fora. Amante stealth, né? Aí é o seguinte, o que acontece? Se você colocar aí, agora você bota o Su-57. 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 Que é de quem? Que é o russo, é o avião de quinta geração russo, tá? Que seria homônimo ao F-22 Raptor, que parou de ser fabricado porque ninguém aguenta ele. Ninguém aguenta ele. A taxa de manutenção... Ele está sendo usado na guerra da Ucrânia ou não? Não. Na guerra da Ucrânia... Qual que está sendo usado? Na guerra da Ucrânia está sendo usado... pelo lado da Ucrânia estão sendo usados aviões soviéticos, russos. Ah, é? É esse? Esses dias perderam o Su-27 lá na Ucrânia. Perderam um ontem, acho. Outro, ontem. Aí esse daí inclusive é o seguinte, só para você saber, esse avião, o Brasil não é sócio dele porque não quis. É? É. Foi oferecido? Foi oferecido o desenvolvimento do projeto que eles chamavam PAC FA-50. Tá? Porque lá PAK é todo experimental. Sim. Tá? Então é o seguinte, FA. Então ele é o PAC FA-50. O que faz esse avião? Ele tem todas aquelas características. Stealth. Tá. Só que essa parte preta, ela tem alguma função que é toda quadriculada assim ou não? A função dela é confundir visualmente. Tá. É confusão visual. Agora, esse avião, por exemplo, ele recebe uma pintura especial que é chamada de pele. Pra? Sensorizar. O que é isso, sensorizar? Sensorizar. Ele é sensor também. Então é o seguinte, ele tem um voo inercial controlado por computadores, digitalmente. O voo dele praticamente é digital. O piloto se torna artilheiro. Entendi. Tá? Só que tem uma coisa, se você fizer pré-seleção de armas, ele consegue também visualizar, eu acho que ele engaja, acho que são 30 alvos ao mesmo tempo. É um negócio... Mais ou menos, assustador. E a boa parte desses aí, ele sozinho, se o piloto não suspender, ele ataca sozinho. Entendi. Tá? Esse daí é o mais sofisticado. E tem um chinês, que é o J-22, né? Não, eles estão... 36 agora. 36, J-36. Então é o seguinte... O chinês está com vários projetos. Ele soltou uma batelada de projetos ao mesmo tempo. Né? O que acontece? A prova é que os Estados Unidos está remodelando os F-15 e F-16 que são da década de 70. Voltaram para a linha de produção com tudo. O F-16 acho que está no Block 72, acho. Tá? O F-16, Block 72. Esse é o chinês. Né? Esse é o chinês? Esse é americano. Não, isso aí é protótipo. Esse daí deve ser o protótipo. Não, acho que é o chinês. Chinês. Qual que é esse? É o chinês, 3 motores. É o J-36. É o J-36. É o J-36. O chinês ele lançou uma série de aviões. Eles estão trabalhando direto nisso. Porque o que acontece é o seguinte, Vilela. Tem uma coisa chamado Driving Purpose e Profit Purpose. O destinado ao emprego ou destinado ao lucro. O americano faz a coisa para ganhar dinheiro, para o lucro. Então nem sempre aquilo que você faz visando o lucro é bom. O russo e o chinês eles não querem saber. Isso aqui tem que funcionar, isso aqui tem que matar.
Isso aqui tem que ser desenhado para matar. O americano não, isso aqui tem que ser desenhado para vender, tem que ser um sucesso de vendas. E nem sempre um sucesso de vendas quer dizer que a coisa é boa, né? E outra coisa, não tem como. Quem tem que gerenciar e ter participação ativa em armamento é o Estado. Não dá para ter iniciativa privada. Eu dei um exemplo e a mesma coisa. Eu faço uma encomenda de 100 mil granadas agora para uma empresa americana. O cara vai lá, pega as 100 mil granadas e me manda. Ele constatou que a granada tem um problema de projeto. Mas ele está pouco se lixando para aquilo. Por quê? Porque ele quer vender, bicho. Quer vender. Ah, Se ele detonar aquilo ali, o cara não encomenda as 100 mil. Se você pedir para o escritório russo ou chinês, o engenheiro vai vir lá e falar assim, ó, a gente não pode produzir isso não. Isso é porcaria. Volta para a mesa. E tá aí os Estados Unidos gasta militarmente 10 vezes mais do que a Rússia. 10 vezes mais do que a Rússia. Agora. Porque é superfaturado? Lógico. Meu Deus do céu. Vai tudo para Wall Street. Rolo de papel higiênico. Eles têm 150 bilhões de dólares de fundo não cadastrado. O que quer dizer isso? Pode botar na sua conta se quiser. Ah, tá. Que eles não são obrigados a... Não. É para destino aleatório. Você não sabe para onde vai ser. Aí é o seguinte, é onde aparece startup, é onde aparece tudo aí. Muita campanha política. Muito. Você acha que o Facebook, isso aí foi feito com dinheiro da onde? Você acha que um Facebook... Vem cá, me diz uma coisa. As redes sociais americanas são redes sociais que, em linguagem de informática, é uma porcaria que qualquer um faz. Eu não vou fazer, o comandante não vai fazer, porque a gente está muito velho para isso. Mas é o seguinte, qualquer um dedicado à informática faz aquilo ali. O Facebook não é nenhum... Agora me diz uma coisa, como é que você faz o Facebook ser o fenômeno que foi? Como você faz o Instagram ser o fenômeno que foi? Isso aí é massificação. Isso daí você gasta bilhões. Aqueles caras que aparecem ali, eu não estou falando que eles não são bilionários, não, mas são bonecos. Pergunta para o Zuckerberg se ele pode vender aquilo. Porque o governo está por trás? Grandes interesses, né? Grandes interesses. O governo é só o braço disso aí, né? Então é o seguinte, o cara criou... Eles adoram historinha. Adoro historinha. Todo mundo ficou bilionário nos Estados Unidos porque vendia limonada na calçada. Começou na garagem. Na garagem. Começou na garagem. Tudo é na garagem. Vai você começar na garagem. Vai começar na garagem, você vai morrer na garagem. Tá? Você vai morrer na garagem. A garagem cai em cima da tua cabeça. Caiu. Os caras vão ligar o escapamento e fechar a garagem. A garagem morre todo mundo. Aí é o seguinte, então todo mundo começou na garagem. Todo mundo faz aquilo ali. Aí é o seguinte, tudo bem, como é que você sai da garagem para o mundo? Para a garagem para o mundo só tem um jeito, e eles mesmo que falam é com dinheiro. Como é que o Facebook saiu de 3 punheteiros de uma faculdade, com a cara cheia de espinha, para conquistar o mundo? Não tem nada demais. O que fez ela ser essa popularidade toda no mundo? Pois é. Por que ela foi inserida em todos os navegadores? Em tudo. Cara, só tem um jeito, é gastar bilhões. Com o que eles gastam, o que eles fizeram com isso tudo. E por que eles estão revoltados com o TikTok? Porque o TikTok está fazendo o que eles fizeram a vida inteira, roubando os dados de todo mundo, ou acho que o chinês não está fazendo isso, roubando os dados de todo mundo, pegando os dados de todo mundo, fazendo mapa de comportamento, fazendo toda a situação econômica do cara, fazendo tudo. O que eles fizeram com as redes sociais foram isso, mapear toda a estrutura humana, quase criaram um genoma com essas redes sociais. E então aí, você acha que eu vou acreditar que 4 caras fizeram aquilo ali e virou aquele sucesso? Eles têm toda a mesma cara, já notou? Isso. É tudo aquela cara de nerd, o Musk, o Zuckerberg, o Bill Clinton, é tudo a mesma coisa. O Zé Mané, aquele Zé Mané da vida que sai pra night e não come ninguém. E você fala aí, o cara ficou bilionário. Não fala assim do Homer. Tá lá, olha a cara dele. Homer, se você for come ninguém, a chance de você ficar bilionário é alta. Exato. Falta só ficar bilionário agora, né? Come ninguém, pega ninguém. E ficou bilionário, Você olha lá. Teve aquele da criptomoeda que foi preso. Quem?
Prenderam um da criptomoeda, você lembra? Que ele foi ano passado, botaram ele na cadeia. Você olha aquele cara. Eu lembro. Mas não é possível, cara, que um Zé Goiaba desse daí. Zé Goiaba. Rapaz, olha só, tem uma história emblemática de como o mercado americano é um mercado de sonho. De sonho que eu tô falando, pesadelo, loucura.